Mas uma coisa eu vou ter, definir na minha vida: eu não vou ficar aqui por muito tempo. E realmente eu não fiquei. A senhora, quando chegou no lixão, tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 17 anos. 17 E anos. tinha um E já tinha filho. um filho. Tinha um filho, e um filho de 1 ano de idade pedindo: mamãe, eu quero um leite, eu quero um biscoito. E nós não tínhamos uma casa, morávamos na casa de parentes, né? Humilhação todos os dias, discussão, cobrança, era difícil. Ai, mas eu determinei: não vou ficar aqui por muito tempo. Fala pessoal, hoje a gente está aqui novamente no Avante Inspirações. Muito obrigado. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo e eu tenho certeza que você vai terminar esse vídeo com uma outra percepção da sua realidade. Porque aqui é para você se inspirar, porque são histórias que de fato inspiram vocês. E a ideia é trazer essa construção dentro de vocês. Antes de tudo, antes de assistir, antes de ouvir essa história dessa mulher maravilhosa que está aqui comigo, se inscreve no canal, curte esse vídeo, já comenta qual é a expectativa que você tem desse vídeo. E eu peço para você, fica até o final. Fica até o final porque são histórias que edificam. E essa história particular vai ser maravilhosa, como todas são. Hoje estamos aqui com Maura. Dona Maura, uma pessoa especial, uma mulher guerreira, que eu tenho certeza que vai ter muito para falar aqui. Se sinta à vontade, se sinta em casa, pode ter certeza que você está na mão de pessoas maravilhosas e que, de fato, a gente só quer ouvir a sua história, ouvir da forma mais genuína possível. Dona Maura, fique à vontade. Olá, Caio. Desde já quero agradecer vocês, né, do Avante Inspirações, pelo privilégio de estar aqui, podendo contar a minha história, e tenho certeza que será uma troca, e tanto, né, eu vou conseguir passar, inspirar pessoas, né, a como eu cheguei, elas podem chegar também. Que legal, Né? que legal. Dona Maura, novamente seja muito bem-vinda. Eu queria que a senhora falasse hoje, eu posso chamar de você? Pode. Sim. Eu queria que você, uma mulher maravilhosa, falasse um pouco da sua história. Quem é Maura hoje? Obrigada, Caio, pela maravilhosa. Maura. Maura, hoje, uma grande empreendedora, né? Me reinventando a cada dia, me redescobrindo, mas, assim, um potencial imensurável, né? Hoje, Maura, eu vou me definir entre uma mulher forte e determinada, quem eu sou. E só tenho crescido, só tenho aprendido, e, assim, com palavras, né, não dá para mensurar, mas, assim, eu estou maravilhada com como tem desenvolvido o meu trabalho, a minha empresa e o potencial onde eu estou chegando, né? Podendo falar, essa oportunidade aqui de poder falar do meu trabalho é só crescimento. Dona Maura, a gente consegue perceber, eu sei que a senhora é baiana, mas o sotaque puxa um pouco o Rio de Janeiro, um pouco carioca, e eu sei um pouco da história da senhora. Mas como começou tudo isso? Como começou essa ideia de empreender? Como começou esse sentimento de ser uma mulher realmente, essa potência que assim, a gente sabe que a senhora é? Sim, eu sou baiana, né? Nascida aqui no interior, né, da Bahia, e vim morar em Salvador. Era criança ainda. Pode, por favor. E fui mãe, né, muito cedo. Com 16 anos eu tive meu primeiro filho. Mãe solteira, já me vendo, né, naquele... para mim, naquela época, assustada, aquela adolescente, né? Sim, claro. Foi assustador para mim. Mas como eu sempre fui ousada, né, e forte, guerreira, eu não olhei obstáculos. Mas filha de empregada doméstica, né, e pedreiro, meus pais viviam uma vida, muita briga, muitas discussões, confusão,
Eles brigaram mais uma vez. Meu pai bateu em minha mãe. Minha mãe, eu com 17 anos, fui obrigada a ir para o Rio com o filho nos braços. E porque eu era menor, minha mãe me obrigou a ir, né? Separou do meu pai e foi para o Rio, com todos os filhos. E lá começou o calvário mesmo, né? Porque eu aqui, quando minha mãe decidiu ir embora, eu estava trabalhando. Tinha iniciado como empregada doméstica, né? Porque como nós erramos, damos um passo em falso, né? Os nossos sonhos ficam lá atrás. Eu tinha muitos sonhos, né? De ter a minha casa própria, enfim. Mas esses sonhos ficaram paralisados porque agora eu tinha um filho. Chegando no Rio, nós precisamos começar a trabalhar no aterro sanitário, né? Lixão. Uau, cara. E era difícil, porque não era a minha realidade, não era a realidade dos meus irmãos nem da minha mãe. Minha mãe já era uma mulher diabética, a nova, então ela chegava dentro do lixão e ela passava mal, desmaiava. Meu Deus. Pelo cheiro, né? Sim, claro. Nós passávamos o dia inteiro e não conseguíamos produzir porque a gente não tinha experiência daqueles catadores que já existiam lá, né? Que catavam, e até mesmo a alimentação a gente pegava que vinham de supermercados, né? Sim, sim. E as pessoas sabiam os focos certos, os carros que vinham, ainda sem experiência. Sim. Mas uma coisa eu botei definir na minha vida: eu não vou ficar aqui por muito tempo. E realmente eu não fiquei. A senhora, quando chegou no lixão, tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 17 anos. 17. E tinha um E filho. já tinha um filho. Tinha um filho, e um filho de 1 ano de idade pedindo: mamãe, eu quero um leite, eu quero um biscoito. E nós não tínhamos uma casa, morávamos na casa de parentes, né? Humilhação todos os dias, discussão, cobrança, era difícil. Mas eu determinei: eu não vou ficar aqui por muito tempo. Voltei a estudar. Eu levava meu filho no carrinho, né? Para o colégio. E dentro de 1 ano eu estava empregada nessa escola. Porque eu sempre fui muito simpática e procurava fazer amizade com as pessoas. Então, eu procurei conversar até que eu descobri, né, que ali naquela escola tinham voluntários. Sim. Eu fui convidada a ser voluntária por ajuda de custo, cesta básica, enfim. Sim. Eu comecei. Surgiu a oportunidade de ter meu primeiro emprego de carteira assinada como auxiliar de serviços gerais, faxineira. E eu fui desenvolvendo, muito curiosa. Lá eu fazia tudo. De secretaria, fui aprendendo. Legal. Fiquei anos nessa escola, me formei nesse colégio, né? Fui buscando. Ou seja, a mesma escola que a senhora se formou, foi a escola que a senhora teve seu primeiro emprego. Sim, Uau. mesma escola. Aí tive meu primeiro emprego, certo? Depois eu fui gari, varri rua, nas ruas do Rio, e sem vergonha. Por quê? Aí eu já tinha engravidado do meu segundo filho, minha segunda filha, Giovana, né? Que nasceu em 2004. Ok. E foi uma outra frustração para mim, porque conheci o pai dela, né? Nossa, uau, esse aí é para valer. E eu engravidei novamente. Isso lá no Rio? Lá no Rio. Ok. O Jean já tinha 8 anos, quando eu tive a Giovana. E ele se mostrou irresponsável. Eu assumi, né, a minha bênção. Falei, bom, primeira coisa que eu foquei, botei o objetivo: eu só quero 2 filhos. Vou operar. Para não ter mais filho. E vou cuidar. Vou amar. E comecei a cuidar. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu com a Giovana nos braços, falando. Eu sempre tinha muita fé em Deus. E eu me lembro que no pensamento eu perguntei assim: o que eu vou fazer agora? Mais um bebê nos braços.
E aquela voz falou assim para mim: você pode fazer salgado. E eu falei assim: mas eu nunca fiz salgado. Mas eu fui procurar saber como fazia o salgado. E eu comecei a fazer os salgados e vender na porta de casa e levar para a cantina da igreja. E as pessoas falavam: tá bom, tá gostoso, tá melhor. E eu fui melhorando, melhorando e curiosa. Fui descobrindo como fazer os assados, né? Pouco, mas com muita dificuldade financeira, muita. Então, eu comprava um peito de frango e cortava no meio. Metade eu fazia salgado, metade eu deixava para casa, para mesa. E, e eu fazia esse processo várias vezes, porque o frango que eu usei para vender, eu fazia o mesmo processo. E aí eu ia aumentando, comprava um queijo, um presunto, ia aumentando. Comprava uma carne moída, né? E fui crescendo. E novamente, né? Eu assinei a CLT, né? Fui trabalhar de carteira assinada, paralisei um pouco esse meu sonho de trabalhar para mim mesmo, né? Meus filhos foram crescendo. Quando eu adoeci, precisei ficar um tempo, né? De benefício pelo INSS. Sim. Aí eu disse: agora eu vou trabalhar para mim mesmo. A senhora ficou doente com o quê? Eu adoeci pelos produtos de limpeza que eu usava na empresa. Então, isso foi agravando a minha pele, a minha saúde respiratória. Uau, Eu fiquei 6 anos encostada. E aí eu comecei a trabalhar para mim mesma, novamente. E eu disse: nunca mais eu vou trabalhar para ninguém, porque eu saí da minha casa para trabalhar e ainda arrumei uma doença. Isso te fez tão mal que te Me deixou fez 6 anos parado. muito mal, muito mal. E quando eu retornei, eu fiz um curso de administração no Senac para conseguir uma vaga na empresa que eu trabalhava de auxiliar de serviços gerais. E eu fiz esse curso. Só que eles não me deram oportunidade por puro preconceito. Racismo. Por eu ser negra, preconceito por eu ser faxineira, não podia atuar numa outra área de escritório. E por eu ser negra. Quem perdeu foi eles. Enfim, mas essa dificuldade não me trouxe vergonha, só me deu forças para continuar. E aí eu falei, determinei, nunca mais eu trabalho para ninguém. Quando foi? Em 2019, eu e a Giovana, né, porque eu tenho um filho, Jean, lembra? Ele hoje tem 25 anos. Sim. Mas aí ele foi um tempo morar sozinho. E ficou eu e a Giovana. Lá no Rio? Lá no Rio. Ok. Nós abrimos uma loja, uma lanchonete, uma porta. Fomos crescendo. Essa loja estava toda equipada com balcão gelado, tudo. Mas nós estávamos orando há 2 anos para que ela aceitasse, não fosse como eu. Meu sonho de voltar para minha terra natal. Mas eu não queria que a minha filha, que era jovem, fosse obrigada como eu. Como você foi obrigado. Porque foi muito ruim para mim. Então, quando foi? Nós montamos a loja, estávamos no meio da pandemia, mas olha, a gente estava vivendo. Quando foi em julho de 2021, meu pai caiu do telhado, sofreu um acidente, caiu do telhado na laje. E eu recebi a notícia. Então, nós olhamos uma para outra, eu e a Giovana, é a hora de ir. Nós vendemos tudo que tínhamos da loja. Depois de construir tudo, Sim, preparar tudo, pagamos os tudo. fornecedores que a gente tinha de guaraná, de pipoca, de biscoito. Então, de fato, já era uma loja mesmo estruturada. Era uma loja estruturada, onde comprávamos com boleto, essas coisas. Claro que a pandemia nos quebrou. Porque eu também já trabalhei com buffet, com eventos. Já fiz evento para 200 pessoas, mas a pandemia tirou totalmente essa oportunidade, porque quando chegou, as pessoas cancelaram, tive que devolver desfazer contrato, devolver valores. Descartada a hipótese do buffet. Então, continuei com a loja, no meio da pandemia, trabalhando, tomando os devidos cuidados, né? Nós vendemos, pagamos os fornecedores,
porque temos essa ética de falar assim, vou pagar porque o dia que eu quiser voltar aqui, eu venho com a minha cabeça erguida. Perfeito. Né? E também tem os princípios que, se você deve a alguém, aquele se torna o senhor da tua vida. Então, o senhor da minha vida é Deus, eu creio. Aí, nós vendemos, pagamos e viemos. Meu pai, graças a Deus, se recuperou muito bem. Né? A gente veio no vermelho, zerada. Meu pai perguntava assim. Aí chegamos aqui no dia 3 de dezembro. Meu pai perguntava assim, foram 23 anos de morando no Rio, eu não sabia como chegar de novo na minha comunidade. E eu tive que esperar meu pai, porque eu cheguei, teve o problema da empresa, a companhia aérea, nós pegamos, tivemos que viajar em 3 aviões, fazendo, né, aquela conexão, Sim. Foi desgastante. Chegamos na madrugada, então eu aguardei meu pai chegar para ir nos buscar. Ele já estava melhorando, né? Já foi impressionante. Um senhor idoso de 79 anos, a recuperação. Viemos e eu levei um outro baque, porque eu tinha uma visão. Eu passei anos no Rio, vou falar, que minha mãe tinha muitos ciúmes, porque ela falava do meu pai e eu defendia, mesmo vendo a situação que ela passou. Eu era muito defensora do meu pai. E eu brigava com ela por causa do meu pai. E ela falava, você vai ver que não é isso. E quando eu botei os pés aqui, eu fui me recordando de coisas que eu vivi aqui. Eu fui entendendo por que minha mãe precisou, no ato de desespero, levar todos os filhos para o Rio, porque ela foi sábia. Senão, os filhos teriam se perdido. Nisso aí. Lá no Rio ainda, né, meu irmão sofreu um acidente. Ele era segurança trabalhando em show, então uma bala perdida acertou, ele morreu. Então foi um baque na nossa família muito grande. Isso antes de você vir para cá? Bem antes, né? Foi em 2010. Então, muito sofrimento, muita dor, porque era um irmão muito chegado, muito querido, sabe? Meus filhos ficaram arrasados. É o tiozão, né? Sim. Aquele rapaz que serviu o exército. E a irmã que ia para as festas, né, de finais de semana era eu, com as minhas colegas. Então, eu era muito apegada com ele. Foi um baque muito grande, porque quando você tá com a pessoa doente, você espera que ela vai morrer, mas Sim. Quando Só chegou ela a tá notícia. bem, chegou a notícia. Então, foi devastador. Não procuramos entrar muito em detalhes, porque, né, não tem como. Aconteceu, não ia trazer ele de volta. Arquivou, ótimo. A gente foi vivendo a nossa vida, mas minha mãe ficou muito doente. E eu cuidando dela. Cuidando, enfim. Chegamos aqui, voltando de novo à história. Como eu falei, né? Eu fui muito injusta com a minha mãe por muitos anos, porque eu defendia muito meu pai. Porque eu consigo respeitá-lo, apesar de saber quem meu pai é. Sempre foi um homem muito carrasco com todos os filhos. E todos se distanciaram dele. Só eu queria estar perto, cuidar. Sim. Ele foi... Você sabe que é você vender tudo, vir começar do zero, querendo cuidar do seu pai. E ele falava assim, ele sempre foi muito possessivo, muito, sabe, muito cruel. Sim. Mas eu não consegui enxergar isso. Só enxerguei aqui. Eu fui me lembrando de coisas que aconteceram, né? Na infância, na adolescência. E eu não queria, eu sou uma mulher de 42 anos hoje, eu não sou mais aquela jovem dominada pelo pai. E ele não queria aceitar que eu era independente, e a minha filha independente. Ele queria nos trazer na prisão. Por eu tinha 12 anos de separada, aí já estava
né? Querendo conhecer uma pessoa, casar. E tinha um velho amigo que estava viúvo, esse meu esposo, né? E eu comecei a conversar com o meu atual esposo. Comecei a conversar novamente, amigo de adolescência, de infância, e nós nos identificamos. Meu pai se aborreceu muito, porque ele queria me trazer a rédea curta. Eu e a Giovana. E eu comecei a trabalhar. Ele falou para mim que ele se surpreendeu comigo, meu pai, né? Porque eu saí muito nova daqui e ele achava que eu ia voltar e ia ficar nas costas dele. Eu tô falando financeiramente. Ele achou que você não iria dar certo. Ele é aposentado. E toda vez que eu falava, ele perguntava: você vai voltar? Ele queria que eu voltasse, mas ao mesmo tempo ele perguntava: você vai voltar, vai trabalhar com o quê? Eu falava que eu ia trabalhar com salgado. Ele falava: mas já tem muita gente trabalhando aqui. Mas meu pai, vou fazer o diferencial. Como eu sempre, quando eu comecei a fazer salgados, eu fazia salgados para festa, eventos, buffet, salgados pequenos. Sim. E o meu alvo era fazer o diferencial. Como? No tamanho, na quantidade de recheio, Sim. qualidade da massa, né? E aí as pessoas começaram a comer, começaram a elogiar. E eu me lembro que no Natal e no Ano Novo, eu e Giovana, a gente trabalhou muito, vendeu muito. E aí nós conseguimos, né? Comprar um fogão, uma geladeira. Uau. E, Isso já quando a senhora veio para cá. sim, Okay. isso estava assustando meu pai. Até que eu comecei a conversar com meu esposo e meu pai se aborreceu. Aí eu falei que ia casar. Aí meu pai me botou para fora. Eu não morava dentro da casa dele. Eu morava numa casa em cima, né? Tem outra casa fechada. E ele falou: se você continuar com essa bobeira, essa ideia, você vai ter que sair da minha casa. Mas meu pai, o senhor me trouxe para cá. Eu tenho uma filha menor. O senhor prometeu que ia botar uma casa no nome da minha filha, pra gente não ficar desamparado. O senhor tá me botando na rua. E ele, duro, 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 duro. Eu tô com as pernas tremendo. O posicionamento dele foi esse. E eu fui me revoltando, fui me lembrando de coisas que aconteceram na minha adolescência antes de eu ir embora. Quando eu engravidei, como eu falei, eu tive que assumir meu filho sozinho. Que meu namorado sumiu. E acredito eu que foi por conta dessas coisas de opressão dentro de casa, né? E eu tinha um admirador secreto que ele queria, porque queria assumir meu filho. Dar nome, assumir, e dizia que me amava, mas eu, como sempre fui uma jovem pé no chão, sonhadora, mas nunca fui interesseira, aproveitadora, eu dizia para ele: eu não gosto de você, a ponto de me casar com você e você assumir meu filho, não tem como. Legal. Mas meu pai chamou esse rapaz e foi antes dele bater na minha mãe e falou: o que você quer com a minha filha? Ah, porque eu gosto dela, mas ela não te quer. E o rapaz foi embora. Quando eu entrei em casa, ele pegou uma faca, botou no meu pescoço, dizendo que ia me matar, porque eu estava trazendo vergonha para ele. Me chamou dos piores nomes que uma filha pode ouvir. E tudo isso que eu vivi aqui antes de ir embora para o Rio foi vindo. Isso foi quase me destruindo. Semana passada eu encontrei esse rapaz lá no subúrbio 360. Eu abracei ele. Por isso que hoje eu cheguei aqui meio chorosa, porque essa dor voltou de novo. E é coisa que parece que não vai me destruir mais, porque hoje, depois que eu conheci, né, depois desse curso, né, do Mulheres de Favela, que teve lá no subúrbio, e eu conheci você, fiz a mentoria,
Isso não funcionou só com a minha empresa, mas funcionou na minha vida, no meu emocional, que estava destruído. Eu aprendi a colocar as coisas no lugar. Então, Maura, empresária, funcionária da sua própria empresa, Sim. ela não pode parar, porque ela tem alvo, tem inspirações, tem pessoas que dependem dela. Muito bom. Então, eu recolho a minha dor, sabe? Mas eu perdoei o meu pai. Só que é uma pessoa que eu não quero estar perto. Mas como eu consigo ir lá todo final de semana ver ele e saber como é que ele tá? Porque eu me preocupo. Nem eu me entendo. Era para eu querer distância. Porque isso não me fere mais. Eu fui lembrando porque quando eu voltei, que aconteceu isso tudo, eu realmente bati o pé e eu me casei. E aí eu fui morar na casa do meu esposo. Fiquei morando lá. Só que aí ele, muito incomodado, meu pai, chamou os filhos do meu esposo, que já são maiores, e pediu para não me dar paz. E eles não me deram paz, né? São maiores de idade, têm a casa deles. Me importunaram tanto, 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 que eu fui morar de aluguel. Estou morando de aluguel. Meu marido tem uma casa fechada, que eu até investi já na casa também, né? Já investi, mas a gente teve que deixar a casa fechada para ir morar de aluguel, para ter paz. Meu pai falou para todo mundo, né, que eu vim para tirar a casa dele, ele é um idoso. E eu comecei a achar que eu não prestava. Por que eu falo que se estava me destruindo? Porque quando a pessoa fala que você não presta, não presta, isso acaba entrando por momentos. Sim. Minha autoestima foi lá embaixo. Eu fiquei destruída, eu fiquei depressiva. E eu comecei a fazer terapia, psicólogo, botar a Giovana para fazer, para a gente se levantar. Encontrei na minha caminhada pessoas boas, dispostas a nos ajudar, não financeiramente, porque a gente não pede do jeito que as coisas estão difícil, né? Tá difícil para todo mundo. Sim. Mas com uma palavra, com um abraço, com um gesto, e nos dando caminho para conquistar o nosso espaço e conquistar o nosso próprio dinheiro, que foram essas portas abertas, né? E eu falo assim, nós fomos muito abraçados, o pessoal do subúrbio, né? A gestora, teve a antiga gestora, né? Dona Selma, hoje Dona Cíntia, os funcionários todos nos auxiliam, nos ajudam, né? Por conta do que a senhora expressa. Sim. E eles falaram assim, porque não me conheciam. Sim. Poderiam dizer não, uma pessoa estranha, porque eu disse, meu pai na rua, se meu pai sai falando de mim, o que as pessoas vão pensar de mim? E eu passei meses, eu chegava em casa, os vizinhos me vigiavam, eu saía, os vizinhos... Porque quando um pai seu, alguém seu, fala que você quer roubar alguma coisa, como que as pessoas de fora vão te ver? Mas, assim, eu foquei no trabalho e disse, eu vou crescer. Não porque eu quero afrontar meu pai, não. Porque eu sou capaz de crescer, eu sou capaz de, depois de uma vida de trabalho, eu conseguir chegar na minha casa e ter um pouco de conforto. Então, por isso eu foquei no meu trabalho até eu te conhecer e você falar para mim que se você se conhece e vê, né? Sim. É saber quem é você e saber onde você quer chegar, ninguém te para. Porque eu descobri que meu pior inimigo era o meu eu interno. Perfeito. Incrível. Você Meu vê eu que interno. a senhora, diante de todo esse contexto, não é um contexto que colocou a senhora para trás, não é um contexto que te colocou para trás, nem um contexto que te rebaixou ou te enfraqueceu. Sim. Você vê que, de fato, foi um
uma realidade que te proporcionou força, te proporcionou ser mais forte, mais resiliente, mais inteligente. Sim. E te trouxe onde a senhora vem chegando a cada dia. Sim. E eu, assim, sou muito grata mesmo à minha mãe pela história dela, pela mulher que ela é, guerreira, sabe, de estratégia. Eu aprendi com ela. Mas a humildade nunca saiu de nós, nunca há de sair. Porque em meio às dificuldades a gente acha tempo e condição financeira para ajudar outras pessoas, né? Ao meu filho Jean, que está no Rio, porque desde os 14 anos ele trabalhando comigo, né? A Giovana era muito novinha, então foi assim, quando ele foi morar sozinho, que saiu, ele só ia fazer os eventos. E a Giovana entrou, assumiu o lugar dele como minha parceira. Então eles dois são muito parceiros. Ele mora ainda com a senhora? Ou ele Mora no Rio. Mora no Rio. Mora no Rio Tem a ainda. família dele. É muito assim, motivador. Uau. Mãe, faz isso, mãe. Vai com tudo que vai dar certo. Uau. Vai, me admira, me respeita, sim. Muitos anos pelas fraquezas emocionais, isso foi rachado, foi ruído, né? Eu olhava, porque eu também era assim, por causa das minhas fraquezas, dificuldade financeira. Se alguém chegasse pedindo alguma coisa, eu dava tudo que eu tinha e ficava sem. Sim. E eu deixava meus filhos passarem privações. Por quê? Porque eu não sabia dividir, eu sabia dar. Contando que eu vou receber isso aqui mais tarde, então eu posso dar isso. Sim. E aquele não vinha. Então, né, muitas vezes eu tive que olhar para os meus filhos com vergonha, porque o gás acabou e eu não tinha dinheiro para encher o gás. Porque a luz cortou e a gente estava no escuro. E eu com dinheiro na rua às vezes, porque eu não sabia vender. Eu já vendia, mas não sabia. Porque o cliente, ele ia lá, me dava o sinal, fazia o salgado no dia de pegar, ele sempre ia com desculpa que a conta bloqueou, o cartão fez isso, e amanhã eu te dou. Até que eu comecei a dizer não. E hoje, meu maior prazer, se eu não posso ajudar, se eu não posso me ajudar primeiro, ajudar os meus, é eu dizer não. Porque o não, o sim que eu falava para o outro, eu dizia não para mim todos os dias. Mas hoje, quando eu falo não para o outro, eu falo um sim para mim. Uau. Então, isso eu aprendi. Hoje eu compartilho, não dou tudo. Eu me casei e por conta das lutas todas, né, com filhos do meu marido, eu ia me separar. E no dia de eu ir eu ia para a Defensoria Pública pedir meu divórcio. E eu adoeci nesse dia. Eu não fui. Mas foi para eu entender que não era para fazer. Hoje, assim, nós vivemos bem. Custei a convencer ele a trabalhar comigo, porque juntos Seu somos mais marido? fortes. Sim. Uau. E ele, Porque hoje ele trabalha com você? ele está trabalhando, Uau. porque ele não queria de jeito nenhum, porque senão as pessoas vão pensar que ele está nas minhas costas. Não, mas as pessoas estão te vendo trabalhando. Você é meu sócio, Giovana é meu sócio. Tá vendo que legal? Então hoje ele está trabalhando comigo, a Giovana trabalha. Eu aprendi uma coisa fundamental, aprender a ouvir. Eu fiquei tão intolerante que eu não sabia ouvir. Hoje eu escuto mais. Meu esposo fala. A Giovana fala alguma coisa, eu paro, escuto, vejo se cabe, se não cabe e coloco em prática. Esse é o caminho. Eu faço isso. Então vem disso, de você não descer para ser pisada, mas descer para que você dê ouvido às outras pessoas que estão ao seu redor e querem seu bem. Tô te vendo. Nessa caminhada,
muitos amigos me abandonaram. Antes de vir para cá... Isso é natural, né? Eu costumo dizer que a amizade, ela tem um prazo. Sim. Né? A irmandade é eterna. Sim. Mas, assim, eu sofria com tudo isso, porque eu era uma carente emocionalmente, né? A senhora queria sim, esse vínculo, né? De amizade. Mas eu descobri, se ela se foi, porque ela nunca esteve. Se a amizade se foi, porque a amizade não é aquela que... Detalhe, viu? Eu fui criada assim. Não fui criada com minha mãe, não gosta de muita gente dentro da casa dela. Sim. Eu sou amiga, mas não é por isso que eu quero minha amiga todo dia dentro da minha casa. Eu tenho problema com isso. Ela tem o seu espaço dela. Agora, se ela depender de mim, eu tô aqui. Se eu depender precisar... dela, eu tô aqui. Ok. Mas todo dia aquela amizade, não. Não conte comigo para isso. E detalhe, eu tenho uma amiga no Rio que antes de eu vir para cá, porque foi assim, eu comecei a vender as coisas, eu entreguei a casa que eu morava, de aluguel, e eu fiquei 2 meses morando com a amiga. Legal. E essa amiga, ela tem família, ela me acolheu 2 meses. Depois eu passei mais 1 mês na casa do meu filho, até vir para cá. Então, assim, eu, assim, fui, assim, agraciada. Com boas amizades. Com boas amizades. Principalmente, né, descobri que eu tenho, dentro da minha família, dentro da minha casa, né, aliados e amigos que eu posso contar, que é a minha mãe, meus filhos, mesmo tá longe o Jean, mas, né, e o meu esposo. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa relação com seus filhos. Primeiro pelo primogênito, depois da mais nova. O primogênito, ele sempre pega as bombas. Foi a parte mais difícil. De escassez, de não ter. E para mim era muito difícil, mas ele sempre entendeu muito bem. Filho, hoje mamãe não tem a carne para te dar. Só feijão e arroz. Tá bom, mamãe, não tem problema. Para mim não tava bom, mas para ele tava. Ele uma vez, eu tinha um amigo, tio da minha amiga, que chegou na padaria e ele muito prestativo, que às vezes eu levava ele para o colégio onde eu trabalhava e ele pegava o paninho e ficava me ajudando a limpar a mesa. Ele pegou o pano e foi ajudar o rapaz a limpar a mesa. Eu estava grávida da Giovana. O rapaz deu R$2 para ele. Ele correu para mim e falou: mamãe, toma esse dinheiro aqui para você pagar a sua passagem amanhã, para você ver como é que a minha irmãzinha tá. Você vai fazer o exame, né? E eu desabei. Ele só falava: quando eu crescer, que eu estiver trabalhando, eu vou pagar o curso para minha irmã. Eu vou cuidar da minha irmã. Eu vou cuidar de você, mãe, porque eu sou o homem da casa. Ele cresceu com isso. E quando Giovana reclamava, aí nasceu Giovana, ela já era diferente. Ela não aceitava se não tivesse uma carne. Ela queria. E ela reclamava. E ele falava assim: para, garota. Você nasceu na melhor fase. Não te falta nada e você ainda reclama. Hoje ela fala: tive tudo que eu precisava. Mas ela não teve. E eu era tomada de uma culpa tão grande, porque eu olhava para meus filhos e nós fazemos escolhas. E eu me sentia muito culpada por não ter dado um pai adequado para eles. Sabendo a senhora hoje que não tinha como a senhora dar algo que não está sob seu controle. Não. Mas mesmo assim, mãe tende a isso. E essa culpa que eu tinha inconscientemente. Sim. Isso destruía, porque eu me sentia culpada e eu quero, assim, aproveitar até a oportunidade aqui para falar para as mães.
Talvez alguém esteja vivendo isso. Culpa porque não pode dar uma vida melhor para o filho. Culpa porque não escolheu um esposo, mas isso não está no nosso controle. Não está. Sim. E, de repente, isso esteja estragando o seu próprio filho. Sim. Porque quando você é tomado de uma culpa, você quer suprir isso com outras coisas. Um brinquedo, uma alimentação, quer dar tudo que ele quer. Nós, pais, não precisamos se culpar. Por quê? Primeiro, eu entendi que os meus filhos foi que brigaram para nascer. Eles foram os embriões que brigou para nascer. Né? Foi eles que lá venceu a guerra deles lá, né? O embriãozinho. Sim, sim. Então não tem esse negócio de filho dizer que eu não escolhi, eu não quis nascer, você que me teve. E depois a gente não pode estragar os nossos filhos. Porque hoje a gente está achando que é uma simples brincadeira de criança. Mas amanhã pode ser o fim. Por que pode ser o fim? Porque quando as coisas vêm muito fácil, a gente não valoriza. E a gente pode estar estragando o nosso filho. E quando a vida disser não para ele lá na frente, ele vai se revoltar. E quem ele vai ser mais tarde depende de você, mãe, e de você, pai. Hoje. Hoje. Perfeito. Entendeu? Isso que hoje é o meu foco, eu ver. Né? Houve tempos, eu poderia hoje estar com uma bela vida, uma boa casa, mas foi necessário por um tempo. Giovana, ela tinha muito ciúme em casa. Meu filho que sonhava em ser jogador de futebol. Eu, como mãe solteira, Seu filho tem quantos anos hoje? 25 anos. Ok. Eu, como mãe solteira, precisava trabalhar muito, muito mesmo. Então, não tinha tempo para levar ele para os treinos e tal, e ele me cobrava. E chegou a Giovana, e quando eu me separei do pai dela, que foi por agressão, o pai dela me agrediu, ela que estava no momento que pediu que ele me matasse. Olha só onde minha vida estava chegando. Por que voltar nesse foco? Porque é uma coisa importante. Ela estava em casa, ela tinha 7 anos. Sim. Chegamos da rua, o pai nunca tinha me agredido. Nesse dia ele levantou, já foi, pegou no meu pescoço e me enforcando. Eu já com a língua para fora, e Giovana chegou e ela disse que uma voz falou para ela: morde ele. E ela deu uma bela mordida nele aqui, enfraqueceu ele. E ele deu um chute na barriga dela. Ainda falou: você tem que me ajudar, não ajudar a sua mãe. E ela ficou por anos com essa dor na barriga. E eu investigando, né? Mas creio eu que magoou, depois passou. Naquele dia, né, ela ficou com depressão. Sim. Eu, deprimida. Mas uma coisa que eu agradeço muito é por ter meus filhos. Porque sempre quando eu pensava em desistir da vida, eu olhava para eles e falava: eles precisam de você. Então, poderia ter me suicidado. E não porque eu tinha meus filhos. Então, eu devo isso a eles, aos meus filhos. Que legal. Eu sou feliz. Eu nasci para ser mãe deles. Uau. Se tem uma coisa que eu acertei na vida, foi na criação deles dois. Porque isso eu tenho orgulho. Por causa da educação, por causa do foco deles, da força, da garra que eles têm. Que puxaram assim a mim. Tá difícil? Mas eu posso ir por aqui. Tá difícil, mas pelos meios legais, com caráter. E hoje eu digo pro meu filho: eu não te devo nada. Quando ele fez 21 anos que ele quis morar sozinho, eu falei para ele assim: você é um homem de caráter, de princípios, eu te ensinei. Eu não te devo nada. O que você fizer para frente é problema seu, responsabilidade sua. Não tenho motivos para ter, assim, vergonha dele. Uhum. A mesma coisa a Giovana. Ensinei, eduquei, tá aí, ó. Sinto
né? Como mãe, não ter, assim, proporcionado um curso de inglês para ele, que era o sonho, mais coisas, né? Mas eu fiz o que eu pude como Sim, mãe. Talvez se eu tivesse dado mais, tinha estragado. Então, assim, fez foi muito que bem foi feito. permitido. Sim, Então, se tem uma coisa em que eu acertei, foi sendo mãe, sim. né? E eu sou grata, muito grata, primeiramente a Deus mesmo, e depois a eles, né? Mas sempre foi assim? Não. Como eu falei, né? Eu tinha vergonha dos meus filhos de mim. Por quê? Porque eu era muito molenga, eu deixava as pessoas me humilhar, me pisar, e eu olhava para eles com aquele olhar. E Giovana cresceu dizendo assim: eu não vou deixar as pessoas fazerem comigo o que fizeram com você. Uau. Te tratar como empregada, porque. Que você olha hoje, eu até como especialista de empreendedorismo, de liderança, enfim, eu olho hoje para a senhora e eu vejo de fato Uhum, uma empresária, sim, muito pelas suas habilidades, pela sua mentalidade, como a senhora se posiciona, como a senhora se porta. Então eu vejo uma empresária. sim, Só que automaticamente o universo ele tem o seu lado bom, sim, como tem seu lado muito ruim, sim, sabe? E que é o lado das sim, trevas, que sim, automaticamente tá aqui somente para desmerecer a gente, sim, para desconfigurar de fato para qual propósito a gente nasceu. é verdade. E você vê que a vida da senhora toda foi exatamente isso, de tentar desconfigurar o que de fato Uhum, a senhora é. E quando Deus ele projeta os filhos para a senhora, sim, é exatamente para recuperar de fato quem a senhora é. Você vê que seus sim, filhos eram o tempo todo, cada um no momento certo, sim, te direcionou. Seu filho mostrando que aquele momento era necessário sim, e sua filha dizendo que aquele momento já não é mais necessário. é A gente verdade. precisa transicionar. Sim, Acabou o tempo. acabou. Isso é muito nítido para mim, Você sabe? foi. É, Você não precisa mais ser assim, isso. né? E tem muito isso. É, como a gente estava falando, eu, sonhadora, quando eu faço um projeto, ela fala assim: isso vai te render algum lucro? Quanto Já, você vai quem fala, ganhar? Giovana? Você Ah, vai ganhar quanto nisso? Você já viu quanto você vai ganhar? Mãe, você está vendendo isso por tal valor. Isso está certo? Então eu comecei a ouvir, como eu falei, né? Ouvir mais. Porque às vezes nós pensamos, por ignorância, arrogância, e achar que porque somos pais e mães não precisamos dar ouvido aos nossos filhos. É um erro. Claro que a gente não vai deixar nossos filhos mandar na nossa vida nem perfeito. direcionar. A última palavra é Exatamente. nossa. Mas isso foi importante para mim porque, olha, às vezes eu nem deixava ela perceber que eu estava indo na ideia dela, mas eu ia, né? E aí comecei a fechar aquelas brechas ruins, né? E começou a chegar as coisas boas. E foi assim. Não, não dá para mim. Primeiro eu penso. Quando chega a mim uma situação, né? Tipo, os 15 anos da Giovana, eu lembrei agora. Estávamos passando por um momento muito, assim, de dor, porque estavam na minha casa uma briga familiar. Irmãos, mãe. E Giovana falou assim: eu não quero meus 15 anos. Ah, só se for uma festa beneficente para criança. Ela falou. Uau. E isso tem no Instagram. Aí comecei a ver meus conhecimentos e eu creio que daí eu comecei a me fortalecer. Por quê? Eu comecei a falar com pessoas aonde. Por que que eu falo que eu vou voltar um pouquinho lá atrás? Que eu falo que eu poderia ter uma boa casa, não sei o que, tal. Por quê? Lembra que eu falei que a Giovana teve depressão? Eu Sim, tive, mas eu não, eu parei de olhar para minha enfermidade para olhar para dela, ok. para salvar, porque ela dizia o tempo todo que ela era horrível, que ela queria morrer. E ela tinha muito medo de me perder porque ela viu o pai me enforcando. Então ela tinha medo. Se tivesse um atrito entre mim e outra pessoa, ela me puxava com medo de me perder. Sim, sim. Já tinha ido o pai embora, perdido o pai, né? E eu comecei.
levar ela para o psicólogo, e ele falou, leva ela para fazer algo que ela goste. E ela gostava de quê? Eu via botar toalha no cabelo e dizer que tinha um cabelão e contracenar. Eu comecei a levar ela para modelar, fazer curso de modelo, curso de teatro. E ela fez figuração na Globo, fez vários cursos com os profissionais lá da Rede Globo, da Record, enfim. Podia falar? Não, pode falar. E aí, eu conheci várias pessoas nesse meio. Então, eu comecei a acionar uma dona de uma loja infantil. A senhora poderia, eu quero fazer esse evento da minha filha. Nossa, que lindo! Mas a senhora poderia doar, né, presentear. Eram 10 meninos e 10 meninas para eles desfilarem, mas as roupas vão ficar para eles de presente. Na hora, fechado. Pô, que legal. Pessoas que doaram água, pessoas que doaram refrigerante, e eu, o dinheiro que eu tinha para investir na festa dela, eu investi todo, churrasco e tal, tudinho, né? Foi um churrasco. Aí eu fui conversar com a dona do salão, ela fez um precinho, salão de festa com piscina. Aí eu conversei com a outra moça que Giovana desfilou para ela, fechei com ela, ela fazia metade do valor para fazer moda praia. Aí as crianças também desfilaram com roupa de praia. Ou seja, foram dois tipos de roupa. 2 tipos. E assim, maravilhada porque organizei tudo e deu tudo certo. Teve filmagem, fotógrafo, sim, tudo né? E as pessoas traziam os presentes para a gente dar para as crianças. Então, todas as crianças saíram de lá com presentes. Giovana. Ou seja, o aniversário, normalmente, quem sai com presente é a criança aniversariante. E nesse aniversário... Foi as crianças. E foi um presente. Sim. Aí nós fizemos a segunda festa. Aniversário de Giovana em setembro. Dezembro fiz a segunda festa. Eu consegui apadrinhar 50 crianças. Padrinhos. Roupa, brinquedo. Roupa e sapato. Brinquedo. E cesta básica. Uau. No mesmo ano, dezembro, 2018. 2018. Não era início da pandemia, 2019. Isso, 2019. Então, essas crianças levaram, né? Crianças, porque assim, eu era tia da salinha da igreja. Sim. Tinha contato com várias crianças que tinham dificuldade, aquela coisa toda. Então, eu conhecia a realidade por minha filha ser criada ali com as crianças. Eu fui buscar e não dar preferência para quem tinha, mas aquelas que não tinham realmente, que poderia. E tiveram crianças mesmo que receberam, nossa, aquela cesta de Natal. Uau. Todas receberam o panetone. Que às vezes nem tinha acesso a isso. Não tinha. E a mãe e o pai estavam... A mãe, porque é mais a mãe solteira. Estava passando uma dificuldade naquele... E, nossa, e como agradecer? Não agradeça a mim, não agradeça a Deus. Hoje, essas crianças, que não são mais crianças, são mulheres que estão... Uma já teve filho, outra está grávida, e crianças que já estão grandes. E assim, é bom ver, sabe? Todas num caminho que... E eu participei disso, eu tenho contato, porque algumas ficam. Outras eu sei, fico triste, porque a história não é a mesma. Sim. Não deram ouvido. Mas quem deu, né, tá colhendo os frutos. Hoje eu tenho uma colega de Giovana, uma amiga de Giovana, que estudou o tempo todo no maternal, foi indo ginásio, se formou com Giovana. Sim. No ensino médio. Não, foi até o segundo ano, porque Giovana terminou aqui. Mas hoje ela é uma empreendedora de roupas. Uau. E eu falei, se ache, minha filha, vê qual é o seu perfil para você trabalhar. E ela ouviu, bom, tem alguém que costura, eu posso pegar aquela roupa de alguém que costura e vender. E ela tá bombando. A outra, minha filha, teve filho, né? Se ache, vê o seu perfil, até ajudo você. Tia, eu tô vendendo empada, tá difícil, eu quero parar. Não pare. Vai vir dificuldade, vai vir luta, mas não pare. Continue, minha filha. Então, assim, é gratificante ver, né? Que isso acontece.
Por outro lado, eu vejo qual foi o nível de criação que eu dei para minha filha, que hoje, Jean tem 5, ele tem uma esposa, né? Ela tem 3 filhos e ele cuida dos como se fosse dele. A Giovana, 18 anos. E eu fico feliz porque ela ainda não desencadeou por esse lado. Ela quer estudar. É dela. Mas foi pela criação que eu dei, pelo aconselhamento que eu dei. E pela determinação dela querer, de fato, algo para a Sim. mãe dela. E falei para ela, isso não é... Olha, o filho obedecer, isso não é um mérito meu. Sim. Eu ensino, mas ele obedece se ele quiser. Isso é um mérito de vocês. Obedecer o pai e a mãe. Sim. Ouvir, mesmo sem querer, ouviu, chorou porque queria ir para balada, porque as outras estão indo, não vai. Uhum. E obedeceu e hoje está aí. E ela fala, eu sou feliz por isso, de ver que é uma jovem diferenciada. Sim. Sabe? Então, assim, eu fico muito feliz. E fico feliz pelas outras que eu pude acompanhar, que eu pude instruir um tempo. Tem pai, tem mãe. Mas eu acredito que eu fui, assim, no momento, né? Aqueles momentos, fui importante para elas. Sim. Né? E são coisas que marcam. Me marcou. Eu me lembro que crianças nunca tinham tido um bolo. E eu comecei a fazer bolo de festa. Eu fazia, Jean decorava, porque ele sempre foi muito bom em desenho. Hoje, Jean... Ele decorava o bolo? Decorava. Uau, cara, que legal. Com 14 anos, ele pegava, ó, fazia o desenho no papel, cortava. Ele faz o que pedir, bolo ele faz. Hoje, Jean faz salgado, faz pizza, Lá? faz tudo, porque aprendeu. Não, ele hoje trabalha, mas se ele precisar empreender, ele sabe tudo. Uau. E ele já fez, né? Fez... Uma época ele vendeu muito bolo que estava desempregado. Então, ele fez vários bolos e, assim, maravilhosos. Sim. Perfeita decoração. Teve um ano que ele fez muitos... aqueles ovos de Páscoa de colher. Sim, ovo de colher. Vendeu muito, muito, muito. Uau. Porque aprendeu. Teve em casa. E não passa dificuldade, porque se precisar fazer, ele vai fazer. Perfeito. Entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz com isso. A Giovana também, se ela precisar fazer, ela vai fazer. Sim. Ela comprou, o ano passado, um notebook. Ela começou a estudar aqui e foi muito interessante com o acolhimento que ela teve naquela escola. Uhum. Estudou no Nelson Mandela, em Piripiri. E ela falou assim, ela começou a levar umas tortinhas doces para vender. No meio do caminho eu senti um desânimo dela. Eu falei, Giovana, não pare. Mãe, o pessoal tá me pedindo salgado. Eu falei, tudo bem. Além dos meus salgados para vender no carrinho, eu faço 30 peças para você vender na escola. E ela foi guardando todos os dias um dinheiro. Ela conseguiu comprar o notebook dela à vista o ano passado. Porque ela vendeu e guardou. E aí, daí que nós entendemos que poderíamos fazer, guardando de pouco. Porque eu não tinha essa mentalidade. Eu achava assim, eu tenho que guardar muito. Se eu não consigo guardar 100, eu não vou guardar 10, que não vai fluir. Hoje eu já penso diferente. Se tiver 10 para guardar, eu vou guardar os 10. Que no final, porque o tempo passa. Se eu fizer ou se eu não fizer. Então passa muito depressa. E se eu ficar guardando R$10 durante 5 anos, que passa muito rápido, eu tenho um dinheiro guardado. Sim. Então, hoje eu guardo. Se for R$10, se for R$1, eu guardo. Porque a minha mente mudou. Se abriu, a chave virou, mudou. E a chave virou porque eu fali. Sabe? Quando a chave virou, quando eu percebi, nossa, eu tô falida, eu não tenho nada, eu não tinha nenhum colchão para dormir. Novamente, nossa, eu tô me vendo na situação. Mas dessa vez aqui, já aqui na Bahia, eu não me senti fracassada. Eu arregacei as mangas e falei, vai ser por pouco tempo que eu vou ficar assim. E realmente foi por pouco tempo. Uau.
Eu comecei, né? E principalmente nesse mês, né? Começou o projeto, né? Mulheres de Favela, que Sim. foi o mês de maio até o mês de junho. Então, foi o mês que eu mais cresci, que eu consegui comprar as coisas à vista, sabe? Eu quero isso. Eu fui lá e comprei. Eu preciso, né? Que são os eletrodomésticos, precisavam de batedeira planetária, porque eu olhava. E o interessante, a nossa mente. Sim. Eu lembrava que eu tinha uma planetária e ainda ficava assim. Às vezes, você acredita que eu ia procurar em casa que eu tinha e eu Uau. não tinha nada porque eu tinha Vendido vendido tudo. e algumas coisas eu dei. Meu Deus, eu preciso. Agora eu vou fazer um agradecimento aqui. Eu posso? Pode, por favor. Eu tenho uma amiga de infância aqui que era muito engraçado. Quando eu saí daqui, a gente não era jovem, adolescente, queria só estudava. Eu falava com ela pelo Facebook, na época eu tinha Facebook, a Sim. gente se comunicava. E ela falava, amiga, eu estou trabalhando de auxiliar de serviços gerais num hospital e eu estou fazendo um curso de enfermagem. O nome dela é Sandra. Que bom, que bacana e tal. E ela foi fazendo o curso. Hoje ela é uma baita de uma enfermeira. Uau. Mas o interessante, quando eu voltei, eu procurei ficar dizendo para as pessoas que eu estava cheia de dinheiro, não. Me chamou para ir para a praia, eu disse, amiga, eu estou fazendo contação de gasto, não posso. Eu cheguei aqui e falei, eu vou trabalhar, eu entendo, amiga. Ela, mesmo sem eu querer, ela me deu um cartão dela, confiou em mim. Me deu um cartão com limite de... Era R$ 500 na época, 600, nem lembro. Só que aí eu usando, pagando, eu consegui aumentar para R$ 1.000, né? Ela confiou em mim. Ela me deu uma batedeira. Tome que você vai precisar, vai usar mais. Batedeira simples de casa. E essa batedeira tá boa até hoje. Eu fiz bolo até comprar essa planetária. Eu fiz bolo com essa batedeira. E tá lá, funcionando perfeitamente. Então, amiga, que eu falo, eu não tô o tempo todo na casa dela, nem ela na minha. Mas quando eu precisei, Ela ela estava lá. tava lá. E detalhe, E perpetua, né? passei anos no Rio, ela já não conhecia mais meu caráter. Ela não sabia quem eu era, se eu era realmente quem eu estava falando. Mas ela confiou em mim. Então, amiga, Sandra, eu quero te agradecer mesmo. Legal. Agradecer porque você confiou em mim e não só confiou, ela acreditou. Quando ela acreditou no meu trabalho, eu cresci mais. Porque você tem alguém que acredita em você, Sim, isso é né? bom. No meio desse furacão todo, Uhum. né? Então, assim, eu agradeço imensamente. E sei que eu nem preciso falar, porque eu tenho certeza que a vida dela é muito abençoada. Hoje, Muito. hoje é maravilhoso isso. Você ter alguém com quem contar e ter Sim, amigos que contar, que são amigos que vão te auxiliar no seu propósito e realizar os seus sonhos. sim. E Sandra foi pontual para isso. Foi incrível, incrível mesmo. E olha que eu não esperava. E eu fiquei com medo. Não vou pegar o cartão, sei lá, né? Eu vou trabalhar Não com consegui venda, pagar, assim. mas agarrou um pouquinho no final, mas ela entendeu e eu só entreguei porque eu quis. Porque ela não me pediu, não. Falei, ó, eu parcela isso para mim aí, paguei e falei, ela não, então eu vou te devolver. E eu insisti muito para ela pegar, ela pegou de volta porque eu insisti. Legal. E a Giovana começou a declarar, porque nessa transição toda, com certeza alguma coisa ia falhar. Como eu preferi pagar os fornecedores, eu deixei meu nome um pouquinho parado. Então, as coisas, né? Um celular que comprei para a Giovana, então o nome sujou. Mas eu não estava preocupada com isso, estava preocupada em me manter e manter a Giovana. Ok. Preocupação naquele Ok. momento. Agora eu estou acertando as coisas. Mas, assim, foi fundamental. E hoje, a Giovana falou assim: eu vou fazer 18 anos, a gente não vai depender mais de cartão de ninguém. Uhum. Porque eu vou fazer meu cartão e a gente vai
E quando ela completou 18 anos, fomos lá. Ah, primeiro não sei o quê. Hoje ela tem os cartões dela e realmente a gente começou fazendo compras neles. Hoje a gente até prefere não usar. E detalhe, eu não parcelo mais cartão. Se eu comprar, Vai ser à vista. eu pago à vista e pago o cartão de uma vez. Eu não gosto de parcelar Sim. mais. Porque quando você compra materiais, matéria-prima para fazer as coisas, você vai fazer aquele preço, aquele material vai acabar. Você vai ficar com a parcela, né? Ainda Então, todo o mês. ideal é você não parcelar o cartão. Então, eu passei a fazer isso, não parcelo, compro, e hoje eu já tô até tirando o cartão, porque cartão é uma loucura, né? É. Então já isso aí já tá coisa, mas a gente o importante é que se precisar, nós temos, né, Sim. que usar. Hoje a senhora tem o negócio que é GG, confeitaria e padaria. Sim. E da onde surgiu o primeiro nome GG? Por qual motivo, obviamente? E conta um pouco sobre a história dessa construção dessa marca. Sim. Perfeito. Eu aprendi a falar esse perfeito com você, cara. Olha, muito Perfeito. interessante. Como eu falei, trabalhava com salgados, né? Ok. Pequenos para festa, terceirizava para outros buffets. Antes de eu fazer, fui trabalhar em buffet, peguei Aham. a manha e tal, fiz um cursinho. E o nome era Massas e Companhia. E depois eu comecei a olhar para os meus filhos, numa imensa gratidão a eles. Por quê? Nossa, Massas e Companhia, vamos dar o nome dessa empresa. Aí Giovana falou assim: poxa, mãe, não é legal ficar mudando o nome de empresa, né? Não passa credibilidade. Eu falei: não, mas eu não mudo todo dia. Vai se chamar GG, porque é Jean e Giovana. Uau. E aí, né, foi aí que surgiu essa ideia de dar um nome e dar uma história. E começou a dar mais certo, né? E eles ficaram super felizes, porque tem o nome deles na, Não é? na empresa, GG. Uau. E a GG, assim, tem crescido muito. Crescido muito. É, eu falo, assim, com propriedade, porque são o retorno dos clientes. É, olha, os produtos, tipo, a empada. Já fazia empada bem, melhorou muito, Sim. sabe? Hoje eu tinha um carro-chefe na GG que era as coxinhas. Sempre as pessoas foram loucas pelas coxinhas, mas hoje não tem. Hoje são as empadas. Sim. A coxinha ficou em segundo plano, mas ainda assim, quando não tem, as pessoas me cobram. Então, eu tenho que fazer um pouco de tudo no Sim. dia, porque eles, não tem quibe não, cadê? Não tem coxinha, então eles me cobram. Então, assim, a GG tem crescido muito. E eu, assim, não é só fé, eu acredito que a GG vai chegar muito longe. Sim. Porque se tem uma coisa que cresce, é quando você tem um objetivo. Se eu pensasse em crescer só por mim, talvez eu não cresceria. Mas quando eu penso em crescer pelos meus filhos, pela história de vida que nós temos, e não ficar na mesmice, né? Hoje, minha mãe faz salgado, minha irmã faz salgado, meu filho faz salgado. Eu tenho uma família de salgadeiros. A Giovana Legal. faz. E ninguém passa mais fome. Ninguém passa mal. Que aprendeu a empreender. Aprendemos, ensinei a amigas, né, a fazer salgados. E eu penso muito em ter uma parte da empresa ser ação social, E vai poder ser. ajudar outras pessoas, né? Importante isso. Poder, principalmente, que eu amo criança. Uhum. Poder, por que amo criança? Porque a criança é o futuro Sim. da nação. Se a gente educar, ensinar uma criança hoje, com certeza ele será, com as oportunidades certas, ela será um grande profissional,
uma grande pessoa na sociedade. E aí, essa árvore, né, do Avante que a gente estava falando, Sim. ela vai germinando para outros lugares. Exatamente. Porque se eu ajudo hoje uma criança, sabe, a criança ela leva aquilo para casa dela, a criança vai crescer, vai dar o fruto, vai ajudar alguém porque ele foi ajudado. Sim. A mãe dela vai ajudar alguém porque ela foi ajudada. E isso flui, porque a intenção é essa. Eu recebi. E eu lembrei de outra coisa agora. Pode ficar à vontade. Quando a Giovana ia nascer, Ah. um barrigão, eu desempregada, porque eu trabalhava numa empresa nessa época, Sim. que não era carteira assinada. Uma fábrica. Eu já cortei peixe também, viu? Sardinha, ó. E dava produção, viu? Ganhava 2 cestas básicas por mês. Por quê? Uma porque eu não faltava, a outra porque eu produzi. Eu lembro que eu ganhava, era 50 centavos aquela caixa de peixe gelado para eu cortar a cabeça. Mas eu fazia dinheiro, por quê? Porque eu aprendi a ficar muito rápido. Cortava os dedos também, viu? Tenho muita cicatriz. Aí me mandaram embora. Eu comecei a passar muito mal. A gravidez toda foi passando mal. E eu tive a Giovana e ai, Jesus, fugiu, meu pai do céu, fugiu. Oh, eu perdi o foco, perdi o foco. Logo quando ela nasceu, fique tranquila. Ah, sim, ela tava para nascer. E eu tava um pouco triste porque eu não tinha um enxoval. Eu não tinha nada. Porque o pai da Giovana, quando eu engravidei, ele não tinha filho. Então ele ficou muito relapso. Já aí nós nos separamos aí. Que depois, quando a Giovana tinha 4 anos, de tanto ele ficar atrás, querendo cuidar da filha dele, nós voltamos. Aí aconteceu aquele episódio. Eu quero criar minha filha, quero. Mas aí eu tive uma amiga lá, sempre essas amigas. Ela me levou na líder. Ela falou assim: sua filha não vai nascer sem as coisas, não. Comprou a bolsa, comprou a banheira, comprou roupa, comprou. Até para Jean ela comprou, porque Jean tava com ciúmes. E ela comprou presente para ele também se acalmar. E para mim também, né? Comprou. Então, assim, é uma cadeia, um ajudando o outro. Sim. Né? Ela me ajudou, hoje eu ajudo outras pessoas e as outras vão ajudando. E essa é a construção de uma nação, é a construção de povos. É a lei do avanço. Né? Isso que é lindo de se ver. Sim. Mas também não desmerecendo aquele que não ajuda, porque não sabe, né, o prazer que dá você poder ser somar com o outro. Perfeito. Isso aí não é bem pro que recebeu, é bem para quem deu, né? Para quem se propôs a dar. Dona Maura, quem é hoje a maior inspiração da senhora? Quem é a pessoa que a senhora mais se inspira hoje? A pessoa que eu mais me inspiro são mulheres. Porque eu estava falando mais cedo que eu me inspiro muito nas mães, e principalmente mães solteiras. Sim. Que eu vejo acordar todos os dias para batalhar o seu pão de cada dia. E principalmente, Caio, mulheres negras. Perfeito. Onde eu sei que passam por muitas dificuldades, muitas lutas, preconceito, racismo. No Rio, quando eu tinha uma loja, eu comprava numa loja de doce, porque lá não chama bomboniere, lá chama loja de doce. E eu chegava naquela loja todo dia, o mesmo horário, por quê? Porque o horário que eu fechava a minha loja, eu corria para a loja de doce. Para as coisas. E eu me lembro que a gerente, um dia ela teve a curiosidade de me perguntar por que eu ia só naquele horário, ela estava incomodada. Comigo,
E eu falei, não, é porque eu tenho uma loja e quando eu fecho, que eu posso comprar, que era eu e Giovana. E era uma saga todos os dias, praticamente, no início da loja. A gente fazia isso. Por quê? Porque a gente não tinha capital. Vendia, comprava para vender de novo. Ela riu na minha cara, falou, você, uma loja? E ela começou a me ver como uma ladra, como se eu estivesse indo lá para roubar o estabelecimento dela. Meu Deus. E eu me senti muito mal. E isso são coisas, né? Pessoas olharem e falar, é você que é a dona? É você? Sabe assim? E você vê que é puro racismo, que é puro Exatamente. preconceito. Sim, sim. Infelizmente ainda existe. Mas isso já me incomodou muito, voltando, quando eu estava com problemas. Mas hoje, quando eu descobri que cresceu o foco, isso aí tudo fica para trás. Perfeito. Porque se você se incomodar, paralisar, porque o outro está com racismo, com preconceito, isso nunca vai mudar. Uhum. Perdão, não é falta de fé, não. O racismo é uma coisa que existe há quantos anos? Não vai mudar. Ninguém nasce racista. Mas, eu digo, quando tem uma criança racista, é porque o pai e a mãe é racista. Ou ela ouviu alguma coisa de alguém que tornou ela assim. Sim. Isso não vai mudar. Quem precisa mudar sou eu. E eu mudei. Isso não me fere mais. Já me feriu. Já cheguei em casa muitas vezes chorando, desabando. Por tanta humilhação. Muita. E a minha filha falava assim, mãe, por que ela não via? Mas na primeira vez que ela viu, ela falou, mãe, hoje eu senti isso. Eu sei o que você está sentindo. Porque você está com o cabelo black, pela sua forma de se vestir, né? Sim. Então, assim, a gente precisa respeitar os diferentes. Perfeito. Mas, assim, isso não vai mudar. Quem precisa mudar somos nós. Acabou. Então, racismo já era para mim. Porque se você, mãe solteira, mulher negra, se posicionar e foque no seu trabalho, na sua família, você vai crescer, você nem vai ver esse tipo de situação. Não vai nem passar por você. Porque você é maior do que isso tudo. Muito bom. Muito bom. Muito Entendeu? bom ouvir a senhora falar isso. Muito bom mesmo. Muito bom. E ouvir isso de uma pessoa que passou pelo que a senhora passou é uma resiliência. É entender de fato qual é a melhor forma de superar o racismo. Sim. É mostrando para ele qual é a melhor forma de se comportar como ser humano. Que não é uma cor, não é o modelo do seu cabelo, Não. não é a roupa que você está usando, não é. É simplesmente isso. E assim, é importante que todos nós, todos. Outro detalhe que eu lembrei, né? Há um grande preconceito quando se fala, quando fala assim, procure uma terapia, procure um psicólogo, né? Não estou aqui para defender, cada um sabe da sua condição. Sim. Mas assim, se você dá um corte no dedo, a nossa mente é assim. Você tem um problema, é como se fosse um corte no seu dedo. Aquilo dói, é pequeno. Mas se você deixar, vira uma ferida profunda. E vai aumentar. Assim é a vai... nossa mente. Isso. Procure um amigo, sempre há uma porta. Há uma porta. Por exemplo, você, Caio, faz um trabalho não só de um mentor, mas você faz um trabalho de um psicólogo. Então, assim, precisamos cuidar da nossa mente. Como cuidar? Necessário. Precisamos. A mente adoece como o dedo, como adoece. Eu hoje eu não sou psicólogo, penso em ser, e eu sempre falo para todo mundo: tá em apuros, pede socorro. Pede. Procura um psicólogo, um terapeuta, conversa com um amigo, pede socorro. Sim. Não sente vergonha em pedir socorro, porque hoje o maior problema da mente é você não ter quem falar o que você está passando. Exatamente. E por mais que você ache alguém para falar e aquela pessoa não entenda, fala pro próximo. Alguém vai te entender. Vai. Alguém sempre entende. E assim, lá mesmo no Rio, né? Essa minha amiga, o pai dela. Eu sempre me relacionei bem com as pessoas de idade, sempre.
criança e pessoas de idade. Sim. Minha mãe fala assim, você tem a cabeça para pessoa de idade. Porque ela sempre via alguém com mais idade que eu, Ok. interessado até mesmo para, como eu falo, relacionamento, né? Sentimento. Mas esse pai da minha amiga, muito especial também, seu Antônio. Ele teve um câncer de próstata, tratou. Mas quando ele foi para a psicóloga falou: você não precisa, porque ele é tão para frente. Vê o jovem, não pensa no jovem como era antigamente, porque o nosso problema é esse. Antigamente era assim. Hoje, a gente tem que ver hoje. Então, ele sempre falava isso para mim. Sabe como você vai combater essas coisas? Crescendo, Isso. vencendo. Isso. E eu ouvia. Sempre gostava muito sinto maior saudade de conversar com ele, porque ele chegava lá na loja e eu passei a chamar ele de pai. Porque ele chegava lá na loja e a gente conversava muito. Me socorreu muitas vezes. Muitas vezes. Financeiramente também. Sim. Financeiramente. Um gás, não sei o quê, sempre. Mas sempre na dele. E é assim. E ele sempre me mostrava isso. Que quanto era importante eu focar no que é bom, no que me leva a crescer, me leva a prosperar e não ficar focado em momentos difíceis, momentos ruins. Esse momento difícil que eu passo, é só para nos empurrar para crescer. É isso Se aí. te deram uma pasada de terra na cara, ache um jeito de achar uma pedra, sei lá, de fazer aquilo, um jeito de você sair do buraco, Sempre sai. entendeu? Sempre sai. Jogaram pedra, construir degraus, porque você vai chegar lá, com certeza. E E a senhora é a prova disso. Por tudo que a senhora passou, hoje a senhora vem crescendo, vem desenvolvendo, vem gerando emprego, vem, de sim, fato, desenvolvendo em tudo que a senhora faz. e parece fácil, porque alguém vai olhar para mim e vai achar que foi fácil, porque não sabe. Poucos vão achar isso. E vai, sabe? Mas, Escutando sua história hoje, poucos vão sim, olhar e vão falar, ah, foi fácil. não, porque eu já pensei dessa forma. Ela tá falando porque não é com ela, sabe? Mas quando a gente ouve, realmente. E quando eu comecei a pensar, poxa, deu certo. Eu vi as empresas grandes. Uma coisa que me inspirou muito, televisão, né? Mas teve uma novela que me trouxe uma realidade. A mulher, ela era pobre, depois Sim. ela teve uma fábrica de bolos. Sim. E ela supervisionava aquela fábrica de bolo. O nome dela era Maria. Sim. Eu peguei isso para mim. Por mais que eu cresça, eu quero sempre estar supervisionando os meus produtos. Ok, perfeito. Funcionários, eu quero ser o mais humana e justa possível. Porque, Você entende que Deus ele te preparou para isso, sim, sabe? Para ser uma empresária exemplar. sim, Uma empresária que pudesse inspirar outras empresárias. diferenciada. Exatamente. Porque tudo que eu não aceito para mim, eu não quero dar para o outro. Porque o Isso. que é ruim para mim não é bom para o outro. Isso. Então, assim, hoje eu tô devagar, porque muitas pessoas me procuram. Você tá precisando de alguém? Eu falo, no momento não. Por quê? Porque tem a minha família ainda precisando de trabalhar. Porque também eu não posso dar aquilo que a pessoa merece. Isso. E eu não vou explorar ela, escravizar ela. Eu quero agir com justiça para receber a justiça, né? Uhum. Quando você faz o bem, você recebe ele de volta. Naturalmente. Porque eu creio muito na lei da semeadura. Plantou, um dia vai colher. Perfeito. Então, por isso, eu procurei ouvir as pessoas, perdoar aqueles que me fizeram mal. Porque eu não desejo, eu falo até para minha filha, que tem 18 anos. Minha filha,
se você fizer isso, você vai colher. Mas você está me jogando praga, não. É a lei da semeadura. Então, não faça. Respondeu. Então, hoje eu procuro ser uma boa filha, né? Por mais que me doa às vezes, eu vou sempre lá. E às vezes eu chego na casa do meu pai, ele já abre o portão perguntando: o que você veio fazer aqui? Qual o problema que aconteceu? Aí eu falo: nenhum, porque eu só venho aqui quando não tem problema. E aí ele não. Aí ele abre o portão e ele fala, eu escuto, entrego a ele boas notícias, falo sobre o meu trabalho, falo como eu tenho crescido, e muitas vezes eu não preciso nem falar, porque ele pergunta porque as pessoas estão levando para ele as maravilhas que Deus tem feito e pessoas de bem têm feito na minha, entendeu? Então, às vezes, ele fala, você tá assim, né? Você tá assado. Que legal. Aí, quando eu falei para ele, meu pai, eu comecei, o senhor sabe de alguma casa aí para vender? Ele, opa! Quem chegou aqui sem nada agora está falando em comprar uma casa? E eu disse, calma. Aí ele, você deve estar cheio de dinheiro, né? Porque você tá querendo... Eu falei, não, calma. Mas eu preciso me organizar, planejar, né? Sim. Mesmo que não tenha ainda, eu tenho que começar a procurar, porque o universo conspira. Né? Então tem que ir. Meu pai é muito engraçado. A senhora é maravilhosa. É maravilhosa. Assim, você vê que cada detalhe dessa história, cada ingrediente que a senhora faz salgado, e particularmente eu sei que são salgados maravilhosos. Tem até alguns aqui. E particularmente são ingredientes que tiveram na vida da senhora que favoreceu para o seu desenvolvimento, favoreceu para que a senhora chegasse onde a senhora chegou, vai favorecer para a senhora chegar onde a senhora tem para chegar. E é realmente uma história que tem detalhes que poucas têm. E a resiliência da senhora, a capacidade de poder passar por tudo que passou, olhar e falar, vamos seguir em frente. A gente sabe que existe um grande fator que são seus filhos. Sim. Porém, a gente sabe que também existe a senhora. Porque tem muitas pessoas que mesmo com os filhos desistiram. Sim. E a senhora optou não desistir. Não desistir. O amor pelos seus filhos transcendeu qualquer realidade. Qualquer realidade. E como Deus ele foi pontual na sua vida, que é até sobre esse assunto que eu quero perguntar para a senhora, como Deus ele foi pontual na sua vida de mostrar aos seus filhos como uma transição de tempo, representando que cada filho que você teve foi um momento do tempo da sua vida. E isso é maravilhoso. Então, dentro dessa realidade, eu quero te perguntar, hoje, se pudesse falar em poucas palavras, porque geralmente, quando a gente fala de Deus, dá vontade de passar uma noite inteira falando. Quem ama Ele, quem tem relacionamento com Ele. Mas em poucas palavras, ou dentro da realidade da senhora, quantas palavras a senhora quiser usar? Como é o seu relacionamento com Deus? Hoje, o meu relacionamento com Deus é perfeito, é maravilhoso. Muitos vão olhar e vão dizer assim, nossa, mas ela não vai à igreja sempre. Eu era uma pessoa totalmente religiosa. Por quê? Eu fui para o evangelho e eu criei tanto amor aos líderes, pastores, natural, que você acaba virando uma religiosa. Isso. Você acaba seguindo a homens e não a Deus. Então, essas coisas que aconteceram na minha vida, principalmente, olha, eu achava que se eu não fosse à igreja num domingo, eu ia sentir um vazio tão grande e eu não ia receber as bênçãos de Deus, então eu ia. Se uma amiga me convidasse para o aniversário domingo, não posso, eu vou para a igreja. Era religiosidade demais. Hoje, não fazia um evento dia de domingo, porque eu não podia trabalhar domingo, porque eu tinha que estar na igreja. E eu precisando muitas vezes. Então, hoje, eu amo a igreja, amo os pastores, mas se eu não puder, eu não vou. Mas a minha vida com Deus, ela vem em primeiro lugar. Perfeito. Eu não acordo, eu não durmo sem orar.
E eu não faço nada de manhã sem antes orar. Eu tenho uma gratidão imensa por Deus, que é o dono da vida. Por quê? Porque eu sinto o cuidado dele, cuidado, o zelo, não só por mim, mas pelos meus, os livramentos. Meu pai, quando ele caiu, eu estava na campanha de oração pela minha família, ele caiu do telhado. Ele caiu e ficou horas lá. Precisou os vizinhos, que ele morava sozinho, vir pegar a chave que estava no bolso dele, que ele, né, jogou, abriu, chamou. Ele teve uma lesão na coluna. Era para esse homem ele estar entrevado numa cama. E ele achou. Ele está bem, foi um livramento. Como que eu não agradeço a Deus? E até mesmo se ele não fizesse, eu teria que ser grata. Porque desde menina, eu sempre fui assim. Eu sempre tive fé. E conhecendo, né, a história, Jesus, Deus deu seu único filho, né, para salvar a humanidade. Quem daria seu filho? Poucos. Quase ninguém. Quase ninguém, mas Deus deu. Então, daí, eu já devo. Ele não me deve nada. Eu só tenho que ser grato. Amém. Por isso ele vem primeiro. Deus. Então, essa comunhão assim, com Deus é em todo o tempo. Sabe? E falo para meus filhos. E falo, ó, Deus precisa morar no seu coração. Habitar. Agora, templo, porque a igreja de Deus somos nós. Sim. Agora, templo, não desmereço, mas eu vou. Mas não é uma coisa que, se eu não for, eu vou morrer. A senhora não vive a religião. Não. A senhora vive a Deus. comunhão com Deus. Isso. Perfeito. Exatamente essas palavras. Eu vivo, né? E falo com meu filho que me conhece e eu cobrava deles. Nossa, quando meu filho parou de ir à igreja, eu pensei que eu ia morrer. Né? De pavor, porque o mundo tá assim, tá assado, não sei o quê. Sim. Hoje não, sabe? E assim, quem me conhece vê a mudança, a transformação, sabe? De me apegar a Deus e não à religião. Sim. Exatamente isso. Isso é muito bom, dona Maura. É maravilhoso ouvir isso. Eu, assim, tô muito feliz de todo o assunto que a gente conversou aqui. Eu não sei nem quanto tempo passou, eu sei que foi muito bom, passou muito rápido. Agradeço a senhora por tudo que a senhora falou, e eu queria que a senhora finalizasse agora falando uma frase ou algo que vem no seu coração para todas as pessoas que estão nesse momento assistindo agora a senhora e o Avante Inspirações. Perfeito, né? Eu que quero agradecer a você, Caio, e a todo o pessoal, né, do Avante Inspirações que compõe, que administra. Eu amei conhecer esse trabalho de vocês, né? Principalmente através de você, porque, né, me convidou. E eu topei na hora, porque você me passou, né? Primeiramente. Hoje eu conheci o Diogo, né? O Thiago e o Murilo. E o Murilo. Mas você, desde o primeiro momento, me passou essa confiança, assim, né? Então, eu super confiei no seu convite, e hoje conheci eles, então eu entendi, né, do que você está falando. Mas a frase que eu quero deixar para todas as pessoas: se você está num lugar que não te valoriza, ache um lugar do seu valor. Uau! Poucas palavras e muito profundo. Muito, muito, muito profundo. Eu acho que é a frase mais perfeita que define a sua vida. É verdade. Hoje a senhora encontrou o seu valor. Sim. É lindo de ver isso. Cara, que história maravilhosa. A gente tem o costume de finalizar e ter a sensação de missão cumprida. Eu acredito que esse episódio,
para todos vocês que estão assistindo a gente, para todos vocês que estão até agora aqui, eu tenho certeza que deve ter se inspirado demais com a vida dessa mulher. Se inspirado demais com cada detalhe que foi disponibilizado, cada ingrediente. Eu vou deixar até uma invejazinha para vocês. Você tá vendo essas empadas maravilhosas aqui? Caio, o apresentador, digno, né? Eu sei que também a galera que tá por trás das câmeras, que vocês já sabem, que é Thiago e o Murilo, vão comer também, que eu vou ver se eu deixo um pedacinho pra eles. Vou ver, vou pensar. Mas você, se quiser desfrutar dessa beleza aqui, a gente tem aqui a GG, Padaria e Confeitaria. Isso aqui é um sonho realizado. Isso aqui tem toda uma história por trás. E a primeira vez que eu comi a empada da senhora, eu ainda não tinha dado a mentoria pra senhora. Eu não me esqueço desse dia. Eu comi a empada e eu falei assim, por comer muita coisa de inúmeros lugares, lugares conceituados, com nomes, grandes empresas, né, de alimento. E quando eu comi, eu falei assim, cara, eu nunca comi uma empada tão boa. E eu falei assim, e aí eu olhei pra senhora, eu lembro que eu olhei pro carrinho, bem humilde, e eu consegui deslumbrar o crescimento que eu tô vendo agora. Eu consegui deslumbrar, tanto que eu não sei se foi algo profético ou se foi algo técnico, foi um mix na hora que eu olhei assim, comecei a deslumbrar aquilo. E hoje, de vocês que vão morrer de inveja aí, né, matem sua inveja encontrando Dona Maura, pegando a empada com ela, que futuramente já tem o delivery. Sim. Vai estar nas plataformas de food para você solicitar e pegar sua empada maravilhosa, porque tem inúmeras coisas lá na GG e tem muito para crescer. Quem sabe um dia desse vai estar aí no seu bairro, ou vai estar aí na sua cidade, ou no seu país, que pode ter certeza, o Avante Inspirações é internacional. Sim. Muitas pessoas que eu conheço de fora do país assistem o Avante Inspirações e comentam no Avante Inspirações. Então, para finalizar, Dona Maura, muito obrigado, de verdade, por todo o cuidado de apresentar a sua história, de falar sobre a sua história, de vir aqui ao Avante Inspirações e transmitir a sua história para inspirar pessoas. Né? Eu costumo dizer que o Avante Inspirações é isso. É você avançar como uma árvore, trazer frutos, e esses frutos gerar sementes que vão gerar mais árvores. E eu tenho certeza que todos os frutos que a senhora liberou na vida de pessoas aqui vai automaticamente gerar na vida de outras pessoas mais árvores e mais frutos. Muito obrigado e continue sendo resiliente, forte, essa pessoa incrível para inspirar mais e mais pessoas. Você do Avante Inspirações, que é aqui nosso inscrito. Se você não é inscrito, se inscreva. Mas se já é inscrito, muito obrigado. Muito obrigado por estar até agora aqui com a gente. Muito obrigado pela sua atenção. E vamos para o próximo Avante Inspirações. Esteja com a gente, curte e, por favor, coloca aí embaixo no comentário qual foi a parte da história de Dona Maura que mais chamou sua atenção. Eu sei que tem partes, né? E coloca aí embaixo, fica à vontade nos comentários, esteja com a gente. O Avante Inspirações agradece a você que está assistindo até agora, a Dona Maura. Muito obrigado. Avante Inspirações.